Como copiar os valores dos pixels de um dado matricial para a tabela de atributos de um dado vetorial que se sobrepõe a essa camada. Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou mostrar para você o passo a passo necessário para que você possa carregar na sua tabela de atributos os valores dos pixels apenas para as feições que realmente se sobrepõem ao seu dado matricial. Se esse assunto lhe interessa, então desde já quero convidar você que ainda não é inscrito para inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Além disso, se você gostar dessa aula, por favor não esqueça de deixar o seu like e compartilhar sem moderação para que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Para você entender bem o que nós vamos falar aqui, é bom nós lembrarmos que nós temos um outro conteúdo aqui no canal, onde eu ensino como você faz para, a partir de uma camada matricial, como um modelo digital de elevação, ou então um raster de NDVI e assim por diante, gerar uma camada vetorial, onde cada elemento da camada vetorial tem na sua tabela de atributos o valor de cada um dos pixels da imagem. Se você quer aprender então a fazer isso, se você quer saber como você pode converter os valores de todos os pixels de um raster em uma camada vetorial com o valor de cada um dos pixels na tabela de atributos, eu recomendo que você veja o vídeo que está recomendado nos cards ou na descrição dessa aula. Já nessa aula aqui vamos fazer algo um pouco diferente. Nós não queremos nessa aula gerar uma camada vetorial onde tenha uma feição para cada um dos muitos pixels dessa imagem. Não, nosso objetivo não é esse. O objetivo aqui é o seguinte: nós temos uma camada vetorial, nesse caso aqui, formada por 10 pontos, olha aqui, a geometria pontual deles, e nós queremos que esses pontos tenham em sua tabela de atributos a informação do valor correspondente ao pixel sobre o qual ele se localiza. Ou seja, nesse caso aqui estamos trabalhando com dados altimétricos, os dados das cotas. Se fosse um dado de NDVI, seria então a variação do índice de vegetação que estava sendo utilizado. Nesse caso aqui, até eu posso mostrar para você qual é o resultado que nós queremos obter. Por exemplo, se eu selecionar um desses pontos da camada das amostras, vou selecionar um deles aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Selecionei ele e vou pedir para dar zoom para a seleção. Então aproximou aqui e eu posso vir nessa camada e eu vejo esse pixel onde está localizado o ponto. Se eu usar a ferramenta de identificar feições, eu clicar aqui sobre esse pixel, marcando a camada do MDE aqui no painel de camadas, você vai ver que é aberta essa janela aqui do lado, falando que para esse pixel aqui, o valor da cota é de 89 metros. Lembrando que esse meu dado está com coordenadas UTM, então o sistema coordenada métrico, a cota está expressa aqui em 89 metros. Então eu quero que essa informação esteja na tabela de atributos da minha camada vetorial. É isso que nós vamos aprender a fazer. Só que não apenas para um único ponto, mas sim para todos os pontos dessa camada. No caso, 10 pontos nos quais nós queremos que na tabela tenha a informação do valor do pixel. Para isso, nós vamos acessar o menu Processar, Caixa de Ferramentas, e nessa janela aqui aberta, você vai procurar pela função Add Raster Values, de valor, e você vai encontrar aqui a ferramenta dentro de Saga. Você tem aqui o conjunto de operações que convertem dados de vetor para raster e vice-versa. E eu vou pegar essa primeira opção, adicionar valores do raster para feições. Vou executar então dando um duplo clique, ele abre essa janela onde eu indico qual é a minha camada vetorial, nesse caso a camada de pontos, chamada amostras, mesmo sistema de referência da camada o raster, no caso é o 31985. Inclusive, se eu tivesse selecionado apenas algumas feições, eu poderia marcar essa opção aqui e pedir para ele adicionar na minha tabela de atributos apenas as informações dos pixels para aquelas feições selecionadas e não para a camada completa. Então, nesse caso, vou fazer para a camada completa, já que eu não selecionei apenas algumas feições. Depois disso, você informa o grid, ou seja, qual é o dado matricial de onde você vai puxar as informações dos valores dos pixels. Vou vir aqui nas reticências, vou escolher o modelo digital de elevação, vou clicar em OK, ele marcou. Depois disso aqui,
tem o algoritmo de interpolação, você pode usar esse primeiro e testar os demais também. Esse primeiro é o de vizinho mais próximo e depois escolher onde vai salvar os resultados, quer seja como uma camada temporária ou então clicando aqui para que seja um arquivo permanente. Aqui eu vou usar uma camada temporária. Vou clicar em executar, ele começa a processar e depois de alguns instantes eu terei a minha camada resultado. Olha só, em poucos instantes ele terminou o processamento, eu posso fechar aqui a janela e eu tenho a minha camada que foi com o nome de Result. E se eu abrir aqui a tabela de atributos, clicando com o botão direito, abrir tabela de atributos, você vai perceber que foi criada uma coluna, nesse caso chamada de MDE 31985, pois ele pegou o nome da camada original do modelo digital de elevação, só fez tirar o underline do nome, e eu tenho as informações das cotas. Inclusive você deve estar lembrado que a cota que nós verificamos para esse ponto aqui era de 89 metros. Que está aqui, ó, a linha que tem informação de 89 metros. Se eu selecionar aqui pela tabela, ele já marcou aqui o ponto, mostrando que ele realmente copiou o valor do pixel. Simples assim, funcionou. Entendeu a utilidade disso? Você pode usar essa operação aqui sempre que você quiser que as suas feições sobrepostas ao lado do raster tenham os dados dos valores dos pixels, quer seja um modelo digital de elevação, um raster de índice de vegetação ou qualquer outro dado matricial. Nesse caso, eu recomendo que você também veja o outro vídeo que eu indiquei no começo dessa aula, que pode ter uma aplicação mais ampla se você quer converter todos os pixels em dados vetoriais. O que achou da nossa dica de hoje? Não esqueça de deixar o seu like, ver os demais vídeos que nós indicamos nos cards e também na descrição dessa aula. E claro, veja também o link para entrar na nossa lista de transmissão, que está também na descrição desse vídeo. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.